Que Deus abençoe toda a igreja nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir a sua visão e a sua mente, seus ouvidos, porque se você vir todo domingo ouvir, ou melhor, escutar, que ouvir e escutar são duas coisas diferentes. Quando você escuta, você só escutou e pronto. Quando você ouve, é porque você prestou atenção e aquilo entrou dentro de você. Então, se você vem todo domingo para a igreja e só escuta, sua visão não vai se abrir, nada vai acontecer na sua vida. Cada dia os problemas vão se intensificar e você não vai resolver nada. E muito menos o pastor vai poder resolver. Porque o pastor, ele não pode simplesmente levar sobre ele os seus pecados, as suas falhas, os seus erros. Não, essa não é função do pastor. O pastor não é Jesus Cristo, o único que desceu do céu, viveu por 3 anos nessa terra, pregou, ensinou, morreu e ressuscitou, foi o Senhor Jesus. Então só Ele teve o poder de levar sobre si os nossos pecados. Mas hoje, muitas pessoas da igreja querem que o pastor leve sobre si o pecado dessa pessoa. Está errado. Você está enxergando errado. Pastor não é Jesus para levar seus pecados. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que não adianta você ir todo domingo, e você não nascer de novo, não viver na palavra, você não temer a palavra de Deus. Não tem como o pastor ficar levando os teus erros nas costas e ainda por cima ficar orando por você para Deus abençoar você. É impossível. Jesus já levou os seus pecados uma vez e pronto. Agora é você quem tem que se arrepender deles, buscar Jesus, e aí sim a oração do pastor vai ter muito efeito na sua vida. Porque o pastor, como eu falei, ele não pode levar os pecados da igreja nas costas. Então não tem como o pastor resolver o problema de nenhum membro da casa de Deus, de nenhuma pessoa que diz amar Jesus, se essa pessoa vive no erro, no pecado, escuta a palavra, não pratica. Então não tem como. A única coisa que o pastor pode fazer, pela autoridade de Deus, é determinar o que a palavra de Deus manda ele determinar, que são curas, milagres, libertação, mas isso só funciona na vida daquele que verdadeiramente respeita a palavra de Deus. Nesta manhã, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, e versículo 14. Marcos 9 e 14. Evangelho segundo escreveu Marcos 9 e 14. Enquanto você acha aí, eu vou já entrar na mensagem para ganhar tempo, para não tomar muito tempo. Está escrito assim: quando chegaram
onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Vamos parar aqui, depois eu leio o restante e a gente continua. Primeiro você precisa entender o seguinte: está escrito no versículo 14: quando chegaram onde estavam os outros discípulos. Por que está escrito assim? Porque Jesus, ele tinha levado alguns discípulos para o Monte das Oliveiras para orar. E uma parte dos discípulos não tinha ido com ele. Creio que Jesus levou os mais chegados, Pedro, Tiago, João. E quando Jesus desceu, ou seja, quando ele saiu do Monte das Oliveiras e chegou perto dos outros discípulos, é por isso que está aqui dizendo, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Irmãos, repetindo, Jesus levou alguns discípulos mais chegados para orar e uma parte dos outros discípulos não tinha ido com Jesus. E quando Jesus saiu desse período de oração, que veio se encontrar com os outros que não tinham ido, encontrou uma grande multidão ao redor dos que ficaram. E no meio da multidão estavam os mestres da lei discutindo, ou seja, batendo boca, discutindo ideias religiosas, costumes da lei, com os discípulos que ficaram. E eu acabei de ler que quando Jesus viu essa situação, quando Jesus chegou, as pessoas que estavam no meio da multidão viram que Jesus chegou, ficaram surpresos, porque talvez não imaginassem que Jesus pudesse chegar naquele momento, e correram para saudar Jesus. Porém, Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Jesus perguntou aos seus discípulos. E você para observar no texto que quem respondeu não foram os discípulos que estavam discutindo no meio da multidão com os mestres da lei. Quem respondeu foi um homem no meio da multidão. Esse homem disse: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanha, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arrange os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Observe, irmão, que o que aconteceu aqui? Os discípulos começaram a perder tempo discutindo com os mestres da lei, ou seja, com os religiosos. E nesse meio tempo juntou-se uma multidão no meio da discussão, porque os mestres da lei falavam de um lado, os discípulos rebatiam do outro. Creio eu que os mestres da lei estavam ofendendo Jesus, e eles discutindo,
E no meio dessa situação, um pai de família trouxe o seu filho endemoniado, procurando Jesus, para que Jesus pudesse dar um jeito. Porém, quando ele chegou no meio dessa confusão, ele não encontrou Jesus. Creio eu que aquele homem pensou: aonde estão os discípulos de Jesus, Jesus deve estar. Então, como ele soube que estava havendo um burburinho de discussão entre os discípulos e os mestres da lei, creio que aquele pai pensou: bom, os discípulos estão ali discutindo, Jesus deve estar ali no meio. Então eu vou lá correr atrás de Jesus. O que eu aprendo? Se você parar para observar, aquele homem, ele não correu atrás dos religiosos. Ele não procurou os mestres da lei. Ele estava procurando Jesus. Por que aquele homem estava procurando Jesus? Porque ele sabia que Jesus tinha resultado. Ele sabia que Jesus tinha fruto. Sabia que Jesus tinha poder. Sabia que por onde Jesus passava, o milagre acontecia. Mas ele não viu isso na vida dos religiosos, dos mestres da lei. Ou seja, o que me deixa clara a Bíblia, pela situação que eu estou aprendendo aqui agora, pregando, é que aqueles mestres da lei não tinham resultado nenhum, só tinha falácia, só tinha conhecimento teórico, só tinha blá blá blá, não tinha autoridade, não tinha frutos, não tinham resultados. Por isso que aquele homem procurou Jesus, e ele deixa claro, olha o que ele diz: mestre, eu te trouxe o meu filho. Ele estava dizendo: eu te trouxe, eu te procurei. Eu te procurei. Eu não procurei a religião, eu não procurei os religiosos, eu não procurei os mestres da lei. O que eu aprendo? Tem muitas igrejas abertas, tem muitas pessoas com títulos de mestre, tem muitas pessoas com título de pastor, pastora, apóstolo, apóstola. Tem muitas pessoas que fazem questão do título, porque se você observar aqui, a Bíblia deixa claro que quem estava discutindo eram os mestres da lei, ou seja, um título muito forte, mestre da lei, ou seja, eram os doutores da lei. Eles tinham um título muito poderoso, eles tinham uma força de nome muito forte no meio do povo, mas só tinha nome, não tinha resultado. E aquele homem, sabendo que ele só tinha o título de mestres, mas não tinha poder nem autoridade, nem tinha unção, então aquele homem não procurou os religiosos, ele procurou quem tinha poder, quem tinha fruto, quem tinha autoridade, quem tinha resultado. O que eu aprendo? Em dois aspectos. No aspecto espiritual, quando você se junta para andar com pessoas que só têm nome, mas não tem unção, não tem vida, não tem conhecimento da palavra de Deus, ou melhor, tem conhecimento, mas não pratica, ela não tem resultado, não vai acontecer nada na sua vida. Você só vai perder seu tempo. No campo espiritual, quando você procura uma igreja, que ela é grande, bonita, não que eu esteja condenando as igrejas grandes e bonitas, mas na grande maioria, as igrejas grandes e bonitas, elas não têm muito resultado. Geralmente, Jesus está na vida daqueles que aparentam não ter nada e nem ser nada. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele escolhe as coisas fracas desta vida para confundir as fortes. Então, se você parar para observar, tem muita gente aí com aparência de mestre, de autoridade,
Mas essa pessoa só tem aparência, só tem blá blá blá, só tem falácia, não tem resultado. E se você procurar igrejas desse tipo, pessoas desse tipo, a sua vida vai passar e você não vai ter resultado nenhum. Você vai ver a sua vida se esvair pelas suas mãos, o tempo passar, você envelhecer e você não ter resultado nenhum na sua vida. E no campo, eu falei no campo espiritual, no campo físico, no campo material, eu aprendo que você não pode procurar pessoas também sem resultado. Você não pode ter amigos sem resultado. Você não pode se relacionar com pessoas sem resultados. Você não pode confiar a tua vida, porque foi isso que esse pai de família estava fazendo. Ele confiou a vida do filho dele, que também era a vida dele, na mão do mestre. Porém, quando ele chegou lá, o mestre não estava. É diferente, mas ele procurou Jesus. Ele não procurou religião. Ele não procurou pessoas sem resultado. E muitas das vezes a tua vida, ela não muda porque você está andando com pessoas sem resultado. Você está vivendo, convivendo no meio de pessoas sem resultados. E isso vale também para a sua família. Porque o próprio Jesus, ele deixou claro que a mãe dele, os irmãos e os seus parentes eram aqueles que faziam a vontade do Pai Celestial. Em outras palavras, quem faz a vontade do Pai tem resultado. Então essas pessoas é que são meus parentes. Até porque a luz não se comunica com as trevas, e quem é luz tem resultado. Só treva é que não tem resultado. Então quando você vê uma pessoa que não tem resultado na vida, que não sai do canto, não vai para lugar nenhum, ela não tem projeto de vida, ela não prospera, ela não cria nada, não produz nada, é porque ela não tem resultado. E muitas das vezes ela não tem resultado, não é nem por causa dela, é por causa do ambiente que ela está, é por causa das pessoas que ela está procurando para resolver o problema dela. É por isso que o Senhor Jesus, ele deixa claro o seguinte, que toda vara que está nele, todo galho, todo ramo que está nele e não dá fruto, não tem resultado, o Pai corta. Porque com Jesus tem que ter resultado. Se não tem resultado, essa pessoa não tem Jesus. Ou ela está procurando ou vivendo com pessoas sem resultado. E eu aprendi com a Bíblia que a má companhia, e o que é uma má companhia? São pessoas sem resultados, famílias sem resultado. Má companhia nem sempre é o traficante. Má companhia nem sempre é a prostituta ou uma pessoa que vive traindo o marido e a mulher. Má companhia muitas das vezes está dentro da nossa família, dentro da igreja. Pessoas que vêm com a Bíblia orar, pedir bênção a Deus, ela é uma má companhia porque ela não tem resultado. Então ela atrapalha a vida de quem quer resultado. Você veja que esse pai de família, ele queria um resultado, mas ele não teve um resultado. E eu vou lhe dizer por quê. Então o que acontece? As pessoas, elas estão vivendo no meio de pessoas sem resultado, ambientes sem resultado, lugares sem resultados. E isso trava a vida de quem quer resultado. Porque veja que esse pai de família, ele veio com objetivo, né? Ele saiu de casa talvez pensando, vou levar meu filho e agora minha vida vai andar. O mestre Jesus vai curar meu filho e minha vida vai andar, vai dar certo. Mas quando ele chegou, só estavam os discípulos. E por que os discípulos não fizeram o que Jesus fez? Eu vou dizer já por quê. Você vai saber por quê. Me aguenta um pouquinho que você vai saber aí. O que a Bíblia mostra é que esse homem foi com objetivo e ele não resolveu o seu objetivo, ele não conquistou, porque ele deu de cara com mestres da lei que não tinha resultado, e deu de cara também com discípulos que não deu resultado nenhum a ele, mesmo andando com Jesus. Porque andar com Jesus é uma coisa, ser igual a Jesus e parecido com Jesus é outra coisa. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja,
O próprio Jesus também falou: toda vara que estando em mim e não dá fruto, o Pai corta. O que é que eu aprendo? Tem vara, tem galho que está em Jesus, mas não, ela está só ligada, mas ela não está dando fruto, ela está só encaixada ali na religião. Ela conhece Jesus de letra, do pastor pregar, mas ela não tem uma vida com Deus, então ela não tem resultado. Então o que aconteceu aqui? Pastor, por que os discípulos não conseguiram expulsar, dar resultado na vida daquele homem? Se os discípulos andavam com Jesus e viam os milagres de Jesus, foram os discípulos que mais viram milagres, por que eles não conseguiram? Vou lhe dizer: porque eles perderam tempo discutindo com pessoas que não têm resultado. Observe no início do texto que diz que eles estavam discutindo com os mestres da lei. Então, quando você perde tempo discutindo com pessoas que se dizem sábios, mas não tem resultado, você também perde e fica sem resultado. Porque tem muita gente que quer dar conselho na vida dos outros sem resultado nenhum. Ela quer guiar a vida dos outros e dizer o que é bom para os outros e dar conselho sem resultado na vida. Então essa pessoa, ela é igual ao mestre da lei, que só tem falácia, conselho sem estrutura, mas não tem resultado nenhum. Então aqui os discípulos, eles até poderiam ter expulsado, mas por que eles não expulsaram? Porque eles perderam tempo, ao invés de focar na unção que Jesus já tinha dado para eles, ensinado para eles, eles perderam tempo discutindo com pessoas que não têm resultado. O que Jesus está falando para mim e para você nessa manhã? Pare de ficar dando atenção e perdendo tempo com pessoas que não têm resultado. Não perca o seu tempo falando nem discutindo com pessoas que não sabem o que quer, que não têm objetivo, que não tem resultado na vida, porque você vai atrasar a sua vida. Pare de andar com pessoas sem resultado. Pare de viver com pessoas sem resultado. Pare de perder tempo com pessoas sem resultado. Pare de discutir com quem não tem resultado. Fuja. O que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Se você está vendo de longe uma pessoa que está vindo e você sabe que essa pessoa não tem resultado, você tem que criar uma situação para sair dali, para não permitir que aquela pessoa atrapalhe a sua vida. Ora, se eu sei que uma pessoa não tem resultado e ela está vindo ao meu encontro, eu tenho que criar uma situação para sair dali. Quando ela chegar e puxar assunto, eu vou dizer: olha, me perdoa porque eu tenho um compromisso para resolver. E você não vai estar mentindo, porque a vida é cheia de compromisso. Então você vai dar um drible ali, sair de perto daquela pessoa, e você vai deixar de ouvir heresia, de ouvir coisas sem futuro. Porque muitas das vezes, irmão, tem pessoas que vêm falar com a gente, que só vêm falar de desgraça. Ela só vem sugar o nosso tempo, a nossa paz e a nossa paciência. Porque haja saco para aguentar uma pessoa sem resultado falando, irmão, que dá agonia no ouvido. Olha, eu fico perturbado, eu não consigo me relacionar com pessoas sem resultado. Até porque, como eu acabei de falar antes, luz tem resultado, treva não tem. E luz só se comunica com luz. Você já viu, me mostra aí, uma galinha voando com as águias? Você nunca vai ver, meu irmão. A águia só voa com águia, galinha nem voar voa, ela só bate uma asinha assim, dá um voozinho que já cai ali. Então não queira, se você tem um espírito de águia, se você é aquela pessoa que quer um resultado na sua vida, porque esse pai aqui, ele tinha um espírito de águia. O que esse pai tinha? Ele tinha uma revolta no coração. Esse pai, ele me mostra que ele não estava conformado com a situação do filho. O que eu aprendo com esse pai? Que ele não estava conformado com a derrota, nem com a miséria, nem com o diabo atormentando a família dele. Por isso que ele pegou o filho e disse: vou dar um jeito nessa situação, vou procurar quem pode resolver. Então esse pai, ele tem um espírito de águia, ele estava buscando uma solução.
Porque quando você deseja mudar de vida, quando você deseja solucionar um problema do fundo do seu coração, quando você deseja ganhar mais dinheiro, quando você deseja temer mais a Deus, buscar mais a palavra de Deus, você tem um espírito de águia. E quem tem um espírito de águia, mesmo diante do problema, da situação difícil, ela não se conforma, ela pega o problema e ela vai querer resolver. E como que ela vai resolver? Buscando a Deus, buscando ao Senhor Jesus. Foi isso que esse pai fez, e ele está me ensinando aqui, mostrando pela palavra o que ele buscou fazer. Ele pegou um problema que ele tinha, uma situação difícil, e eu acredito que ele, num dado momento, ele disse: chega, não aguento mais, não suporto mais essa vida, esse problema, isso vai ter que mudar, isso vai ter que dar jeito, e eu já sei quem vai resolver, é o Mestre Senhor Jesus. Aleluia. A quem esse homem procurou? Esse homem não procurou a macumba, esse homem não procurou nenhum agogueiro, esse homem não procurou os religiosos, ele procurou a fonte, aquele que pode resolver tudo, o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes o seu problema não é resolvido porque você fica procurando pessoas que não vai resolver seu problema. E o que eu aprendo aqui com esse pai de família, que a primeira coisa que ele procurou fazer foi procurar Jesus. Então, se você tem um problema, você tem que procurar a primeira coisa, o Senhor Jesus. Dali Jesus vai te orientar como vai fazer. Porque tem coisas que Jesus usa o pastor ora e já resolve. Tem coisas que o pastor vai orar, mas Deus vai dar uma orientação ao pastor. Olha, faça isso, procure fulano, procure advogado tal, procure dentista tal, procure médico tal. Porque tem problema, irmão, que Deus precisa do homem para resolver. Se for um caso de cirurgia e Deus quiser que você passe por aquela cirurgia, então Deus vai usar um bom médico, tá certo? Se é para construir sua casa, Deus não vai mandar anjo construir, Deus vai lhe orientar um bom pedreiro. Então tem coisas que é o homem quem tem que fazer, tá certo? Tem coisas que é o pastor quem tem que declarar e orar, mas também, mesmo o pastor orando e declarando, ele vai te dar uma orientação de como resolver a situação. Se o pastor chegar para você e disser: meu filho, é 7 semanas de jejum e oração, ele está te dando uma orientação. Mas se o pastor disser assim: procure advogado tal, ele também está te dando uma orientação. Ou seja, pastor, eu preciso tirar um mioma, eu preciso tirar um câncer. Bom, eu creio num Deus que faz o câncer sumir, mas creio também num Deus que usa a mão do cirurgião para tirar o câncer de dentro de você. Então, Deus, ele tem várias formas de se manifestar na minha vida e na sua. Ele trabalha como ele quer, ele usa quem quer. Ele já usou até ave de rapina, que são primo irmão dos urubu, para levar comida para um profeta. Uma coisa que não tem nada a ver com a lógica. Então Deus usa as coisas com lógica e sem lógica. O que eu quero dizer para você? Que muitas das vezes o seu resultado não está na pessoa que você acha que vai resolver o seu problema. Muitas das vezes o seu resultado vem de uma pessoa que não tem nada a ver, mas que Deus vai usar para resolver o seu problema. Então, vamos voltar para o texto, que eu continuo no texto. Esse homem procurou Jesus, mas não achou. Ele focou em Jesus, mas quando chegou lá só estavam os discípulos. E por que os discípulos não conseguiram resolver? Eu já falei, eles estavam perdendo tempo discutindo com quem não tem resultado. Resumindo, se tu ficar perdendo tempo em discutir ideia com quem não tem resultado, meu irmão, você vai dar um infarto, você vai ter um surto nervoso, você vai ficar nervoso, o tempo vai passar, a sua vida não vai acontecer nada, porque aquela pessoa sem resultado, ela vai só sugar a sua energia. Porque aqueles mestres da lei, eles estavam sugando a energia dos discípulos, sugando o foco dos discípulos. Porque se os discípulos tivessem focado no que Jesus ensinou, com certeza eles teriam expulsado aquele demônio. Mas por eles desfocarem de Jesus
e ficarem dando atenção a mestres da lei falsos, sem resultado, que só queria sugar o tempo deles e a atenção deles, eles não conseguiram expulsar o demônio. Simples assim. Então, o que eu aprendo também? Que se você está tentando resolver um problema e você não consegue, ou você não está buscando Jesus de verdade, ou você está ouvindo o conselho de quem não tem resultado. Das duas, uma. Você está me entendendo? Então, vamos aprender mais aqui um pouquinho. Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca e range os dentes e fica rígido. Irmão, vamos interpretar isso aqui. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Irmão, o que significa jogar no chão? Jogar no chão significa derrubar. E o que o diabo quer? O diabo quer jogar no chão, derrubar a tua vida sentimental, a tua vida financeira, a tua paz, a tua empresa, os teus negócios, a tua saúde, a tua felicidade. É isso que ele quer fazer. Aí aqui diz aqui, ele espuma pela boca e range os dentes e fica rígido. Irmão, uma pessoa rígido, duro, significa que ela está imóvel. Rígido está duro, imóvel. O que significa? Que Satanás prende a tua vida de uma forma tal que tu não consegue mover nada. Nada você move, nada você muda, você vai ficar rígido, você vai ver o problema, não vai conseguir fazer nada porque você vai ficar imóvel, você vai ficar impotente. Você não vai resolver nada. Agora olha só. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Por que Jesus está dizendo isso? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Por que Jesus falou geração incrédula? Até quando estarei com você? É porque Jesus estava falando para os discípulos: vem cá, vocês acham que eu vou ficar aqui a vida inteira com vocês? Eu tenho tempo. Eu estou aqui com o meu tempo contado. Eu tenho que voltar para o meu Pai. Então vocês precisam, quando ele chama o povo, os discípulos de geração incrédula, ele está dizendo que eles não estão dando verdadeiro crédito ao que Jesus ensina. A palavra incrédulo significa a pessoa que não está crendo em algo. Então Jesus falou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ou seja, até quando eu vou ficar ensinando e vocês não dão crédito ao que eu estou ensinando? Por isso que vocês estão sofrendo. Até quando terei que suportá-los? Ou seja, Jesus estava ali fazendo desabafo. Vocês são incrédulos, por isso que vocês só vivem cheio de problemas e confusão. Quer que eu aprenda? Tem crente que toda semana tem um BO para ele resolver, porque ele é incrédulo. E uma pessoa que é incrédulo significa que ele não está acreditando na palavra. Se eu não acredito na palavra, ela não tem como fazer efeito na minha vida, porque a palavra só tem efeito na vida de quem crê. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão na sua vida. Então, tudo depende do crer. Tudo tem que crer. Não adianta você estar na igreja, o pastor pregando, a pastora Lourdes aí toda semana lutando, orando, expulsando demônio, declarando, ensinando, e você sai da igreja, você não dá crédito nenhum. Então, sabe o que Jesus está chamando que você é? Geração incrédula. E sabe o que Jesus está dizendo? Do mesmo jeito que Jesus está dizendo que ele não iria ficar muito tempo na vida daqueles incrédulos, significa que Deus também não vai permitir que um pastor cheio de resultado perca muito tempo numa comunidade de incrédulos. Deus está mandando eu dizer
que quando ele bota um pastor que crê nele, que ora, que abençoa, mas que esse pastor está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8, ralando para a obra crescer, mas a obra não cresce, o povo não desenvolve, é só problema, o povo enchendo o pastor de problema. Jesus está dizendo que esse povo é uma geração incrédula, e do mesmo jeito que ele não iria ficar muito tempo no meio dos incrédulos, ele não vai permitir que o seu ungido perca tempo no meio dos incrédulos, porque no meio de incrédulo não adianta você dar unção para incrédulo, não adianta você declarar palavra para incrédulo, não adianta você declarar poder para incrédulo, não adianta, nem Jesus conseguiu fazer nada perante os incrédulos. Jesus, sendo Deus, Jesus quis começar o ministério dele numa terra incrédula, que foi Nazaré. Sabe o que foi que eles fizeram? Quiseram matar Jesus. Sabe o que Jesus fez? Aqui eu não fico no meio de incrédulo. A palavra de Deus, irmão, não é tomate, não é mamão que você encontra toda semana na feira, não é batata que você encontra no meio da feira. A batata está lá para quem é limpo e quem não é comprar. A batata está lá para quem é bandido. Bandido vai para a feira também disfarçado para comprar a batata. Mulher de bandido também vai para a feira. Eles também comem. A palavra de Deus não é batata, irmão, que é oferecida a qualquer um, não. A palavra de Deus, ela é para quem crê. Então, se você não crê, você é incrédulo. E se você não é incrédulo, nem Deus vai ficar perto de você muito tempo, porque Deus não suporta incrédulos. E se Deus colocou alguém que Deus ama, que Deus respeita, que Deus dá unção a essa pessoa, que Deus tem negócio com essa pessoa do lado de um incrédulo, quando Deus percebe que essa pessoa está só zombando do pastor, da unção do pastor, Deus vai arrancar o pastor de perto do incrédulo, porque Deus não vai permitir que o incrédulo fique enchendo a paciência do pastor que está se matando para dar unção, que está se matando para orar pela essa pessoa, e essa pessoa só vivendo na incredulidade. 1000 vezes não. O que é de Deus, irmão, tem que ser dado para quem crê. As coisas de Deus é para quem valoriza. E quando a gente valoriza, aí a coisa acontece. A Bíblia diz que a quem tem, Deus dá muito mais, mas quem não tem, até o que tem será tirado. Isso vale também para a fé. Se você tem, Deus te dá muito mais. Se você não tem fé e nem acredita, até o que você tem, Deus vai tirar, meu irmão. Você está pensando que a palavra de Deus, o reino de Deus, o pastor que Deus coloca é muleta para você se escorar e andar cheio de incredulidade, cheio de pecado, cheio de mal vontade de seguir a vontade do Senhor, e achar que a palavra de Deus é tua muleta que vai ficar te escorando no momento em que tu acha que vai cair? Não, meu irmão. Se Jesus está dizendo aqui, ó geração incrédula, isso não saiu da boca dos discípulos, saiu da boca de Deus, do próprio Filho de Deus. Chamou de geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Se preparem, porque eu não vou ficar no meio de vocês. Vocês são raça de víbora, vocês são incrédulos. Até quando terei que suportá-lo? Aí ele disse, traga-me o menino. Agora uma coisa o Espírito Santo está me revelando. Por que ele pediu para trazer o menino? Agora eu vou lhe dizer. Porque o pai do menino saiu de casa com intenção de encontrar Jesus, e não os discípulos e nem os fariseus. Então, o que eu aprendo? Que toda pessoa que sai com desejo de encontrar Jesus, sai de casa dizendo, eu vou para a igreja ouvir Jesus falar, eu vou para a igreja porque eu quero ter um encontro com Jesus, eu vou para a igreja porque eu amo Jesus, Jesus vai chamar essa pessoa para perto dela e vai abençoar ela. Agora, se você sai de casa só querendo a bênção de Jesus, sem compromisso com Jesus, meu irmão, nem homem vai viver casado com uma mulher que ele se dedica para ela e ela não se dedica para ele. Ele dá atenção a ela, ela não dá atenção a ele. E nem mulher vai viver com um homem
que ela faz tudo por esse homem e esse homem não está nem aí para ela. Ora, se seres humanos não aceita viver com a pessoa que não dá atenção, que não acredita nela, que não se envolve com ela, imagina o Criador de todas as coisas que sonda a mente, coração e pensamento. Irmão, ó geração incrédula, vocês só sofrem porque vocês são incrédulos. Só vivem passando fome porque são incrédulos. Vivem sem dinheiro porque são incrédulos. Vivem cheios de problema na família porque são incrédulos. Vivem sem crescer porque são incrédulos. Vocês não têm uma empresa abençoada porque são incrédulos. Geração incrédula. Que quem é crédulo tem resultado, quem acredita tem resultado. Então Jesus disse: traga-me o menino. Repetindo, Jesus só disse: me traga o menino. Por quê? Porque ele sabia que a intenção do Pai era encontrar Jesus. E qualquer pessoa que sai com a intenção de encontrar Jesus, Jesus se manifesta para essa pessoa. Jesus se revela para quem sai de casa com a intenção de encontrar Ele. Mas se você sai de casa com a intenção de passear, de encontrar os irmãos na igreja, porque a igreja é um ponto de encontro. Às vezes você passa a semana, não vê irmão Joãozinho, irmã Maria, e aí na igreja você vê. Mas você, meu irmão, o foco da igreja não é se encontrar com os irmãos, é se encontrar com Jesus. Se você for se encontrar com Jesus, Ele vai se manifestar para você. Ele vai aparecer na sua vida. E aqui diz o seguinte: Então eles, os discípulos, o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, olha que coisa linda, irmão, imediatamente causou uma convulsão no menino. Quer que eu aprendo? Quando tu procura Jesus, que tu chega perto de Jesus, o problema que está na tua vida dá logo um sinal que vai sair da tua vida. E é imediato. Se tu chega para perto de Jesus, imediatamente Deus vai dar um sinal de que esse problema vai ser resolvido. Aqui está dizendo quando o Espírito viu Jesus, imediatamente. Aqui não está dizendo que demorou, passou 1 mês, 2 meses, e Jesus teve que fazer 7 jejuns de oração no Monte das Oliveiras. Aqui não está dizendo que Jesus disse assim: olha, pai de família, esse problema aí teu, você precisa me dar um tempo que eu vou me reunir, vou fazer uma campanha de jejum e oração de 7 semanas no Monte das Oliveiras. Não. Aqui diz que foi imediatamente. Imediatamente, tá certo? Olha aqui, vou ler. Imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. O que isso significa? Significa que o mal que estava incubado no menino começou a se manifestar. Quer que eu aprendo? Que quando tu chega perto de Jesus, Jesus vai revelar pela palavra dele, ou revelar ao pastor, o que é que está incubado na tua vida que faz a tua vida não ter resultado. O que é que está incubado na tua vida que prende a tua vida, que não deixa tu arrumar um casamento, que não deixa tu ser amado, que não deixa tu montar uma empresa, que não deixa tu ganhar dinheiro. Porque tem demônio, irmão, que está tão antigo na vida da gente, está tão enraizado na vida da gente, está tão incubado, que ninguém percebe. Nem a pessoa que tem percebe que tem um demônio. Ela fica se perguntando: pastor, eu não sei porque que eu não sou feliz, eu não sei porque que a minha vida não está indo para frente. Mas é um demônio que está incubado, é um mal que está incubado. Pastor, eu não sei porque está uma briga na minha família. Demônio incubado na família. Pastor, eu não sei porque que de uma hora para outra eu perdi o emprego. Demônio na tua vida. Pastor, eu não sei que de uma hora para outra a minha amiga ficou contra mim, minha vizinha me xingou, meu irmão ficou contra mim, minha cunhada virou de cabeça para baixo. Demônio.
demônio incubado. Pastor, eu não sei, pastor. De uma hora para outra adoeci. Demônio. O diabo só veio roubar, matar e destruir. E o que não vem de Deus vem tudo do diabo. Porém, irmão, o que a Bíblia me mostra é que quando esse moço endemoniado chegou perto do poder de Jesus, da presença de Jesus, ele já se manifestou. E toda vez que o diabo se manifesta, é porque Deus vai te libertar. Enquanto o diabo estiver incubado, você vai ter problema a vida inteira. E quando o demônio se manifestar, é porque Deus está trazendo ele à luz para ser expulso. E olha o que aconteceu. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Pastor, por que Jesus perguntou? Jesus perguntou não é porque ele não sabia. Jesus perguntou porque ele estava dando uma aula ao pai de família, estava dando uma aula aos mestres da lei, que era tudo mentirosos e fariseus, só tinha blá blá blá, e estava dando uma aula aos seus próprios discípulos. Mas Jesus mesmo não precisava perguntar, porque Jesus era onisciente. Há quanto tempo está assim? Olha a resposta: desde a infância. Pastor do céu, eu sofro desde a minha infância. Desde a infância eu sofro bullying no colégio, demônio, espírito de perseguição. Pastor, quando eu era criança, meu tio, meu padrasto, meu parente, meus vizinhos me estuprou, demônio. Demônio querendo destruir a sua vida, porque você já é escolhido desde a infância. E tudo aquilo que é escolhido, o diabo sabe e quer matar. Mas desde a infância, sim. Por acaso você não leu na Bíblia que quando Jesus nasceu e o anjo do Senhor mandou José e Maria fugir para o Egito, o que é que o diabo fez na mente do rei Herodes? Manda matar as crianças de 2 anos para baixo, porque de repente vamos matar Jesus no meio. O que é que eu aprendo? Que o diabo, quando sabe que alguém tem um propósito, Deus tem um propósito na vida dela, ele já quer destruir a vida dessa pessoa desde a infância. Mas eu quero profetizar para a tua vida: se por um acaso você foi abusado sexualmente, humilhado, sofreu bullying, se você era desprezado pela família, amaldiçoado, Deus manda te dizer que todo mundo fizeram isso com você, mas Deus nunca esqueceu de você. E Ele está dizendo que Ele vai apagar esse passado triste da tua vida. Ele vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Porque esse moço endemoniado era desde a infância, irmão. Desde a infância o diabo já perturbava essa criança. Pastor, mas desde a infância tem demônio que já pega, irmão, o feto sendo gerado. Se uma criança pode ser cheia do Espírito Santo desde o ventre, ela também pode ser cheia de demônio também desde o ventre. A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. A Bíblia diz que Sansão era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então uma pessoa também pode ser cheia de demônio desde o ventre. Basta ela ter nascido na barriga de uma mãe endemoniada e de uma família endemoniada. Então essa criança já vai sair cheia de demônio. Filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho, filho de demônio é demoninho. Porém, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tudo que é errado e de todo pecado. Você pode ter nascido na pior família. Você pode ter nascido filho de traficante, filho de prostituta, filho de mãe de santo, filho da pior coja. Mas se você procurar Jesus, Jesus vai desincubar o que está incubado, vai trazer à tona o mal e vai te libertar. E você, ao invés de ser um fracasso, você vai ser um sucesso para a honra e a glória do nome de Jesus. É só você procurar Ele. É só você procurar Jesus. Jesus não despreza, a Bíblia diz que Ele não despreza aquele que vem até Jesus. Então, para terminar, o pai de família disse: desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, olha, não são poucas vezes, são muitas das vezes, esse espírito tem lançado no fogo e na água,
para matá-lo. Irmão, lembre-se de uma coisa: demônio não é amigo de ninguém. O que é que eu quero te dizer? Não adianta tu fazer uma amizade com uma pessoa que não teme a Deus e dizer: não, pastor, mas ela é boazinha. Ela pode ser boazinha, mas o demônio que usa ela tem uma mente maligna, e a mente do diabo é só roubar, matar e destruir. Observe que aqui o demônio jogava na água, no fogo, para matar. Mas por que nunca matou? Porque o poderoso Deus de Israel nunca permitiu que aquele moço morresse, porque aquele moço seria liberto pelo mestre dos mestres, chamado Senhor Jesus Cristo. Pastor, o senhor está querendo dizer que mesmo eu no pecado, muitas coisas, muito livramento de morte que eu tive, foi Jesus me guardando? Sim, foi Jesus te guardando, porque Jesus não é injusto. Jesus não vai permitir nenhum ser humano morrer sem conhecer a palavra dele. Jesus não é injusto. Jesus não vai lançar ninguém no inferno sem antes essa pessoa conhecer um pouco sobre ele, para que ela possa escolher o que ela quer, se é servir a Jesus ou se é servir a Satanás. Então, se você nunca morreu, porque Jesus te guardou até hoje, porque Ele tem um propósito na tua vida. Foi por isso que você nunca morreu, por isso que a bala perdida não te matou, por isso que a macumba não pegou em você, a bruxaria, o voodoo, a magia negra, porque se Deus não tivesse guardando a tua vida, tu já estava na sepultura há muito tempo. A Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é Deus quem te guarda. Então, irmão, olha só, desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha que coisa interessante. Quando ele disse, mas se podes, Jesus respondeu, se podes? Sabe o que é que Jesus está querendo dizer? Você está perguntando a mim se eu posso ou não? Olha o que é que Jesus respondeu, tudo é possível àquele que crê. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Jesus disse, você está perguntando se eu posso? Claro que eu posso, porque eu creio. Meu pai não mandou um incrédulo para a terra, meu pai mandou um filho obediente que acredita na palavra dele, e quem acredita na palavra do Pai pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Quando Jesus chamou o povo de raça, geração incrédula, Jesus estava dizendo, se você é uma geração incrédula, você não vai poder nada. Mas aqui embaixo ele está dizendo, tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, você vai poder ter um melhor casamento. Se você crê, você vai ter um bom marido. Se você crê, você vai ter a boa esposa. Se você crê, o seu ministério vai crescer. Se você crê, a sua saúde vai ser maravilhosa, a doença vai embora. Se você crê, o teu filho vai se converter. Se você crê, a tua família vai deixar de brigar. Aquele demônio que está bagunçando na família vai sair. Se você crê, todos os teus parentes vão aceitar Jesus. Se você crê, a tua empresa vai dar certo. Se você crê, o teu salário vai aumentar. Se você crê, você vai ser o maior parceiro e dizimista da obra de Deus. Se você crê, você vai ser o maior ganhador de almas para o reino de Deus. E se você crê, os teus inimigos vão comer bolo e guaraná na tua mesa, vão ficar todos envergonhados. Para encerrar, Jesus diz aqui, imediatamente o pai do menino clamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha que coisa linda esse pai está ensinando. Esse pai está dizendo, olha Jesus, eu acredito, mas se faltar um pouco mais de fé, me ajuda a vencer essa falta de fé que eu tenho. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Mesmo que você tenha um pouquinho de fé, mesmo que você não esteja acreditando tanto, peça ajuda a Jesus, que Ele vai te dar uma fé inabalável. Peça ajuda a Jesus, que Ele vai ensinar você como ter uma fé que conquista o mundo. E Jesus diz aqui, vamos lá. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Sabe o que é que Jesus está dizendo?
Lembra quando eu disse que Jesus disse tudo é possível que crê? Então Jesus está mandando eu te dizer que se você crer, você vai chegar dentro da sua casa, no meio da sua família e vai dizer: briga familiar, eu te ordeno que deixe essa família e nunca mais entre nessa família. Se você crer, você vai dar ordem para o seu salário aumentar, para a sua empresa ir para frente. Se você crer, você vai dar ordem para a tua saúde melhorar. Se você crer, você vai dar uma ordem, porque Jesus não pediu ao espírito imundo: ei, eu estou te pedindo, saia. Não, ele ordenou: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Jesus está dizendo para você que está ouvindo essa palavra: chegue no meio do seu problema e ordene: saia da minha vida, saia da vida do meu filho, saia das minhas finanças, saia da minha saúde, saia da minha paz. Você não vai atormentar a minha paz. Jesus está mandando você parar de orar por esse problema e declarar sobre o problema. Declare no problema. Assim como Deus disse: haja luz e houve luz, Deus está mandando eu dizer para você: declare no problema, e o que você declarar vai acontecer se você crê em nome de Jesus. Então, irmãos, estou encerrando agora dizendo o seguinte: o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O que aconteceu depois da ordem? O demônio foi expulso. Sabe o que Deus está mandando eu dizer? Depois que você ordenar, Deus vai dar ordem aos anjos para conspirar o universo ao teu favor, e tudo vai dar certo na tua vida. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, levantou e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmão, estou fechando a Bíblia e dizendo o seguinte agora: o que a oração e o jejum faz? A oração e o jejum, ela bloqueia a tua mente para perder tempo com quem não tem resultado, e abre a tua mente para receber o poder e a unção do céu. Quando você jejuma e ora, você fica forte diante do inferno. O demônio, o inferno não suporta um crente de joelho que ora e jejuma. A rainha da Inglaterra disse: eu tenho mais medo de um crente fiel de joelho orando do que todo o exército da Inglaterra armado. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, resumindo, irmão, o domingo de manhã era o culto para você trazer toda a família, declarar jejum. Venha para o jejum, irmão, porque tem demônio que só sai com jejum e oração. O jejum e a oração, ela fortalece o teu espírito, você fica inabalável, a tua visão se abre para o mundo espiritual e você começa a enxergar as soluções que Deus vai dar para você. Então, que Deus nessa manhã abençoe a pastora Lourdes, que Deus abençoe essa igreja, que Deus faça essa palavra entrar na vida de vocês, porque se a palavra entrar, ela vai gerar fruto. Mas se você só escutar, irmão, você não vai ser vencedor. Você vai ser só mais um que vai ser envergonhado em meio à multidão, como os discípulos foram, porque simplesmente perderam o tempo discutindo, ao invés de ganhar tempo se enchendo do Espírito Santo e da palavra de Deus. Amém? Que Deus fique com a igreja, que Deus dê um domingo abençoado a vocês. Glória a Deus.